dois, som. Um, dois, som. Um, dois, som. I think now it's working. Vamos lá. Liliane. Vamos lá. Bom dia. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Vamos começar esse assunto. Esse assunto ele é muito tranquilo. Ele é muito simples de entender. É um assunto de extrema importância para quem está começando. E ele é muito fácil, tá? Você vai tirar de letra. Bom, você sabe o que é greetings? Já ouviu falar dessa palavra greetings? Ou farewells? Uma dessas duas? Você já ouviu falar? Greetings são as nossas saudações. Então, quando você se refere ao grupo de saudações, hi, hello, tudo isso é um tipo de cumprimento, é um tipo de saudação. Então, greetings são palavras que estão nesse grupo. Quando você fala de farewells já é o oposto. Farewells é despedida. Então, é todas as palavras ou frases ou grupo de palavras que possam estar dentro do sentido de despedida. Então, goodbye, bye. O próprio farewell, que é um tipo de adeus. Farewell, né? Farewell Life. Tem um filme que eu assisti, acho que foi o Hocus Pocus, o 2, que é o Abracadabra, né, da Disney. E tem uma... Ah, não, foi o primeiro, eu acho. E tem uma parte que a bruxa lá, ela já está condenada à morte, ela fala assim, farewell world, tipo, adeus mundo, sabe? Farewell. Então, faz parte desse cumprimento, desse grupo de despedida, né? Frases que tenham esse teor de despedida. E a gente usa isso primeiramente quando a gente vai conhecer alguém, principalmente, né? É uma coisa que a gente precisa saber. E daí eu selecionei algumas que são frequentes no nosso dia a dia, na prática, assim, sabe? A primeira nós temos hello, que é o nosso olá, né? O hi é o nosso oi. Aí a gente tem agora aqui os grupos, ó. Hi, what's your name? What's your name? Hi, what's your name? Oi, qual é o seu nome? What's your name? What? Olha como eu escrevi aqui na nossa... Quando a gente transcreve, né? O som. Olha como é que ficou. What's? U-A-T-S. Né? Então esse A com acento é onde a gente vai abrir, né? É a vogal aberta. A gente não vai falar U, a gente vai falar A, né? Porque tem um acento agudo, como eu indiquei. Então é what's. Sendo que eu tô aprimorando mais puxado também pro O. Então, ao invés de você falar para um A extremamente aberto, você fala para um A neutro. Então fica what. Então é um A puxado para um O. Então não é agora A aberto, mas não. É um A puxado para um O. Isso aí assemelha-se mais ao inglês do britânico, que eles falam mais puxado para um O. What, né? O americano what, ou what, né? Pode puxado para o E também. Então tem as variações dependendo da região. Então é irrelevante isso a princípio para quem está começando, sabe? Essa variaçãozinha é mais para quem já tem uma pronúncia mais avançada e quer ter mais noção assim de espaço, de dimensão desse estudo aprofundado de pronúncia. Aí você vai para sotaques, coisas mais minuciosas. Mas para quem está começando, isso aí não é tão relevante, não. Então, quando você fala desse seu jeito aí mesmo, que você falou what's, já é muito válido, né? Isso faz qualquer pessoa entender facilmente. Então, what's your, eu gosto de puxar assim, sabe? Your. Porque mesmo que eu emita esses três sons, your, eu falo I, falo or e falo que é o R, your, mesmo eu falando, né, bem perceptivelmente os três sons, na hora que eu estou na prática aqui, falando de verdade, para valer, sem estar
pensando na minha pronúncia, no som, papapá. Não, eu tô aqui conversando normal, eu falo your mais rápido, é como se eu estivesse fazendo um mix dos três sons em um só. Então fica a combinação perfeita do como é para se falar mesmo, né? Então quando a gente fala assim, ó, your, your, você vê os três sons e eu vou pegando essa familiaridade com essa junção. Your. E daí quando eu começo já a reduzir o tempo da pronúncia, e já vou falando numa velocidade normal, que é mais rápida que isso, naturalmente você vai afinando esse som e vai falar corretamente o som do I, o som do U e o som do R. Porque o som do R, ele não é muito aparente quando a gente está falando essa palavra, por exemplo. Ele não aparece para quem está começando agora de uma forma natural, assim. A gente esquece de pronunciar esse último R. A gente fala yo. What's your name? Ninguém fala your. Cadê o R no final? Então, muita gente que está começando cai nisso. É super normal isso. Porque não faz parte do nosso som. Então, se a gente está começando no idioma que a gente não tem a menor familiaridade, é óbvio que eu vou esquecer de falar algum determinado som. Isso já é esperado para quem está nesse nível, né? É por isso que quando eu digo que a gente fica forçando mesmo a falar esse som que a gente não conhece, não tem familiaridade, o que é que vai acontecer? Em um dado momento você vai atingir um estado natural de falar aquilo. É que nem dirigir. Primeiro a gente começa mecanicamente, né? Eu lembro quando comecei a dirigir, eu olhava a marcha e eu pensava assim, se eu estivesse aqui dirigindo e se eu olhasse para o retrovisor lateral ou de cima aqui para poder fazer alguma manobra, sei lá, ir para a direita, para a esquerda, enfim, e eu desviasse por um segundo o olhar tirar da frente, eu ia bater. Essa era a impressão que eu tinha. Né? Para você ver quão mecânico eu era quando comecei a dirigir de verdade, né? Então, é natural também no inglês, quando você não tem aquela prática, você ficar também mecânico. Mas com a prática, você começa a ficar mais natural. E daí é o objetivo disso aqui, é a gente forçar mesmo esses três sons e praticar várias vezes assim, porque quando você fala naturalmente num texto, quando estiver lendo, esse som ele vai sair naturalmente na afinação perfeita, tá? Pode confiar nisso, porque dá bom. Faz isso que eu estou te dizendo. Ó, então vamos lá, continuando, né? Então é What's your name? Name. What's your name? Qual o seu nome? What's your name, tá? O outro cumprimento é o good morning, que é o bom dia. Good morning, né? Boa tarde a gente tem good afternoon. Good afternoon. E daí a gente vê que realmente existe uma tradução correspondente. Ou seja, o good é o bom, o morning é o dia, né? Aí a gente depois tem good afternoon. Aí nós temos o good é o boa. Aí você pensa, oxe, então quer dizer que good tanto significa bom quanto boa? Então, é para uma palavra no inglês, são duas em português nesse sentido de bom. Bom e boa é good. Mas se eu quero falar assim, boa pessoa, pessoa é a boa pessoa, né? É feminino. Ou eu quero falar o bom rapaz, é masculino. Como é que no inglês eu vou diferenciar isso, esse adjetivo? Não vai diferenciar. No inglês isso não é relevante. Adjetivo não tem gênero no inglês. Então, tanto faz você falar bom ou boa para good. É a mesma coisa, não interfere não, tá? Então, você vai ver que good é boa, afternoon é tarde. After. Repete aqui comigo, ó. Abrindo, ó. F e fechando no F. F, 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 tá? After, ter. É como se eu estivesse cuspindo com a língua, sabe? Estou cuspindo assim, ó. Ter. E daí eu vou fechando o R no final. Esse R de porta que a gente fala lá no interior, porta, né? Então fica ter. É um to, mas fechado com esse R. Então fica tour, ter, tá? Ter. After. Então juntando as duas partes fica after. Repete aí.
tem que sair esse F. E é natural que quem está começando vai falando esse F com menos intensidade do que é exigido na pronúncia da palavra em inglês. Então tem que falar esse F mesmo. Puxa esse F. After, after, after. Aí fica mais bonito, né? After, after. Afternoon. Noon. Aí a intensidade da palavra é nesse noon. Você puxa para baixo. Noon, afternoon, afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Você está juntando good com afternoon. Aí na hora de juntar, na pronúncia, o que é que você vai falar? Como é que você vai falar? Você vai falar assim, ó. Good, good afternoon. Good afternoon. Good, re, mesmo, tá? De ra, ri, ru. Good, re. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. Hi, good afternoon. Oi, boa tarde. Good afternoon, tá? E daí depois a gente tem o quê? Good evening. Boa noite. Sendo que esse boa noite, você pode estar se perguntando assim. Mas eu já ouvi boa noite como good night, né? Good night, good night. Todo mundo fala isso. Good evening, eu nunca ouvi falar. E é boa noite, então good night é o quê? É o seguinte. Good night é o boa noite para quando você está indo embora de algum lugar. É um boa noite para despedida. Para um farewell. Está dentro do grupo de farewell. O good night. Então, você está numa ocasião aqui já, você vai embora, você fala good night e sai. Você não chega no lugar falando good night. Senão as pessoas vão olhar assim para você e vai dizer, ué, já está indo embora. Então não é good night quando se chega, é good evening. Então good evening é uma boa noite para quando se chega em algum lugar. Então good evening está dentro do grupo de greetings, que são saudações, né? Lembra que eu falei que o grupo é de saudação? Good evening está dentro do grupo de saudação, que é o greetings. Né? Aqui, ó, greetings e farewells, né? Greetings e farewells, tá? Saudações e despedidas. Então, o good evening está no grupo de greetings, é quando a gente chega, é uma saudação, e a good night é quando a gente vai embora. Está no grupo de farewells, tá? Welcome é o nosso bem-vindo, né? Welcome, seja bem-vindo no caso. Welcome. Aí vê que engraçado, para uma palavra só no inglês, a gente tem 3 em português. Seja bem-vindo. No inglês é apenas welcome, welcome, welcome. Aí vê, o W tem som de U. Então você vai falar well, well. Aí já vai puxando para esse L, well. Sendo que o L no inglês não tem som de U. O L no inglês tem som de L, de ladrão. Então como é que você vai falar? Você vai falar assim, ó. Well, porque esse L é a característica do som no inglês. Se você fala, por exemplo, Brasil, o nosso L tem som de U, mas isso é português. Em inglês, os americanos falam como? Brasil. Eles botam esse il, eles fazem esse som de L de ladrão. Il. Né? Então a gente, quando vai ver o L em qualquer palavra, toda vez que você vira o L em qualquer palavra, qualquer ela que seja, quaisquer que seja, em que posição for, na hora de falar o L, fale o L de ladrão, que no inglês é o L, não L som de U, o de uva, como a gente tem no Brasil, que L é som de U, no inglês não, é som de L, L, tá? Então aqui eu vou falar welcome. Bem-vindo, welcome. Claro que isso aqui eu já lhe dei uma dica avançada de pronúncia, né? Você que está começando não precisa ficar bitolado de entender isso aqui. Por quê? Porque isso aqui
é irrelevante para quem está de fato começando o beabá agora. Isso aqui é mais para quando já estiver no intermediário e tal. Mas eu já gosto de passar esses truquezinhos de pronúncia para você, porque eu sei que você também já sabe algumas coisinhas assim de inglês. E é válido para você. E você gosta de aprender também essas coisas. Quem não gosta de, né, aprender coisas que vai refinar, enfim. Isso aqui é por isso que eu digo, esse tipo de truquezinho, né, para pronúncia. Ó, aí agora a gente tem as saudações durante a conversa. Vê essa segunda parte como é mais interessante. Saudação para a conversa. Deixa eu ler aqui o que eu coloquei para você, ó. Muitas saudações podem ser usadas no meio da conversa, quando ela já foi introduzida. Elas servem para quebrar o gelo e saber mais sobre a pessoa com que estamos falando. Então são aquelas frases do tipo How are you, né? Como vai? Como vai você? Veja aqui para esse nosso como vai, a gente tem algumas variações, ó. How are you é como você está, certo? How are you é como você está, não é bem como está você. Ou melhor, não é como vai. Como vai não seria isso. Como vai seria how's it going? Mas veja, é como eu falei, existe às vezes uma frase no inglês que equivalem a outras em português, ou mais de uma em português. Então é mais do mesmo. Só estou falando da mesma, frases diferentes, mas para a mesma intenção, o mesmo significado. Então, how are you é o como vai, como você está, é a mesma coisa. Agora, se a gente for traduzir palavra por palavra, a gente vai perceber que essa tradução é mais fiel para o nosso como você está, e não como vai, mas como você está, porque de fato, how é como. How é como, certo? Então, tudo que você começa a falar com como de pergunta é how, ou de explicação, né? Tipo assim, como se faz isso? Aí eu vou explicar, esse como é how, né? Então, how, H-O-W, tem esse som. O O junto com o W tem esse som de AU no português, tá? Então não esquece, essas coisas aí você tem que ir memorizando, porque é isso que vai fazer você ir avançando no inglês ao ponto de começar a ler bem. Sabe, ler com confiança, que você se sente mais confiante na hora de ler um texto? Isso vai se dar a partir do momento que você começar a lembrar dessas indicações de pronúncia. Porque o que é a leitura? De fato, a leitura é um processo de ler e falar, literalmente. Eu me refiro à leitura que você expressa, tá? A leitura audível, que as pessoas vão estar ouvindo você lendo alguma coisa. Então, essa leitura eu treino aqui para que ela seja em você coesa, clara, né? Seja fiel ao som do inglês. Então, quando você começa a se ligar nessas indicações, você passa a ler aqueles tacos de textos que às vezes eu boto aqui com mais autoconfiança. Porque você sabe que você já está sendo fiel a alguns sons que não são tão usuais para você. E quando você vai galgando alguns passinhos e vai crescendo, opa, olha aqui, ó, pô, eu consegui, que massa, estou evoluindo. Você não para, é um caminho sem volta. A tendência é crescer, né? Então é por isso que eu digo, se hoje não tem o hábito de decorar essas indicações, começa a anotar, começa a quebrar a cabeça, porque é isso que vai fazer sua pronúncia se diferenciar, tá bom? Segue o que eu estou dizendo, porque vai dar bom. Olha só. How are you? Como how. How, como. Are, está. You, você. How are you? How are you? Aí veja aqui o truque do are, que muita gente se confunde na hora de pronunciar. Sabe onde é que tá? Tá que, como eu disse, a gente não tem o som desse or fechado assim no português. Não é comum pra gente isso, não é natural. Ninguém fala assim, or. Apenas aqueles lá do interior de Minas, né, aquelas regiões assim mais do pessoal que até falam, né? Caipira, essas coisas assim, é que falam dessa forma. Mas a maioria das pessoas que falam português, não conhece esse som, não é comum pra gente. Aí na hora que a gente vai aprender inglês, pensa a cabeça de uma pessoa que está começando.
Comigo funcionava assim, eu dizia, meu Deus, eu mal lembro das coisas de português, eu vou lembrar disso aqui em inglês. Toda vez eu vou tentar falar how are you? Por quê? Porque é minha cabeça já acha aprender inglês muita coisa. Ainda mais ter que lembrar do som, eu não vou lembrar esses sons. Assim, eu vou demorar para lembrar. Eu me conheço. Eu era assim. Mas eu digo a você que forçando, treinando, lendo, se expondo ao idioma, cada vez mais você, diariamente ali, ó, você consegue muito rápido chegar nisso. Aí você vai se impressionar consigo mesmo. Vai por mim que vai dar bom. Faz isso que eu tô dizendo. Então, ó, R. Tem que lembrar que o som do R é onde está o pulo do gato. Se você começar a falar o A aberto, como eu indiquei aqui, ó. A, tá vendo que tem um acento no A? Aqui. Não tem um acento no A? Então, primeiro você vai falar esse A com acento aberto, né? A. E o R agora você vai já pular pro som do R. Então é R. É uma coisa muito rápida. Mas vai treinando, começa assim fazendo devagarzinho mesmo. Mentaliza o A aberto com acento, né? O A com acento. Aí você faz A, A, A. Depois o R. Você imagina a letra R. E você fala toda vez que pensar no R. R. Aí agora você imagina o A de novo. A, e o R, né? A. Aí depois você vai diminuindo esse intervalo de espaço. Eu fazia assim. Eu ia diminuindo esse espaço. Aí ficava R, 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 R. Vendo assim uma pessoa de fora, imagina, pensa, vê que doido. Mas era assim que eu fazia. Era assim que eu fazia. Então eu só posso ensinar o que eu fazia, certo? O que funcionou pra mim. Então você vai falar are. How are you? How are you? Como vai? Como está você? How are you? Né? A outra frase é How are you doing? Então é a mesma coisa que a gente falou inicialmente, porém agora a gente vai adicionar esse doing. Que diabo é isso? Doing é o verbo fazer no gerúndio, então é o nosso fazendo. Então é como se fosse assim. É, Espero que tenha alguém quebrando os pratos aqui. Tem. Então vai ficar assim, ó. É, Cadê? Doing é o verbo fazer, do, no ing, ou seja, se do é fazer, quando está no gerúndio é o nosso fazendo, é o presente que está acontecendo no exato momento que se fala, né? Então é o gerúndio. O gerúndio de do é doing, é por isso que a gente bota o ing no final do verbo, né? Para a gente saber que aquela ação está acontecendo naquele ato ali, né? E daí todas as palavras que você vir que tiver com esse finalzinho de ing, você vai matar na hora, já vai dizer isso aqui é um verbo e essa ação está acontecendo nesse exato momento da fala. É isso que você vai pensar. Toda vez que vir uma palavra, mesmo que você não saiba qual é o significado da palavra, porque você ainda não sabe todas as palavras, no inglês você ainda está iniciante, então você vai saber que, ó, eu não sei nada desse texto aqui, mas as palavrinhas que eu fui identificando que terminem com ing, eu já vou marcando e circulando que é uma ação, que são ali, né? Ações, ou seja, verbos, andar, comer, dormir, brincar, estudar, verbos, no presente contínuo, no gerúndio, no present continuous, como a gente fala no inglês. Então é uma ação que está acontecendo naquele momento da frase ali, da fala. Aí depois você vai descobrir, se você for curiosa como eu era, eu dizia assim, não, agora já vou no dicionário aqui, eu abri o dicionário um por um, assim, ia folheando palavra por palavra, ia escrevendo tudo que eu ia aprendendo ali. Aí depois fazia uma lista, ficava memorizando, era assim que eu fazia. Nem todo mundo está disposto a fazer isso, eu entendo, porque realmente não é tão prazeroso assim. Mas eu tinha um foco, meu foco não era aprender inglês, meu foco era ir para o exterior, estudar numa universidade fora do Brasil, eu queria fazer cinema, queria começar desde pequeno estudando lá e meu inglês tem que ser muito bom para isso. Eu botava isso na minha cabeça. Eu não era um bom aluno. Na verdade, eu demorava muito para aprender. Tudo, todas as matérias, inclusive, no colégio, né? Eu tinha muita dificuldade, eu só passava de ano quando eu fazia aula de reforço.
Era assim, mas eu só aprendia com alguém do meu lado me ensinando. Porque eu tinha essa dificuldade de entender quando eu dispersava muito, enfim, eu tinha essa dificuldade. Mas o inglês eu aprendi sozinho, velho. Curioso isso. Por quê? Porque eu amava estudar? Não. Mas eu aprendi a gostar de estudar porque o meu foco era a necessidade de viver e sobreviver em um outro país, com uma outra língua, com uma outra cultura, com outros povos, com outras questões sociais que envolve inclusive discriminação por sotaques e nacionalidades. Então eu já tinha desde muito pequeno essa consciência. Eu preciso aprender inglês e ser muito bom para sobreviver no mercado que eu quero entrar lá. Eu vou ter que ser tão bom feito os americanos, porque a primeira coisa que eles vão querer saber é se minha pronúncia do inglês é boa. Veja, eu já tinha essa questão na minha cabeça, então não era o inglês, sabe? Não era o inglês. O meu objetivo era outro. O seu objetivo possa ser ter mais domínio do inglês para poder fazer suas viagens que você faz para o exterior e se comunicar sem a ajuda de um tradutor no celular, ou, né? Isso é um objetivo tão importante quanto o meu de estudar numa faculdade lá. O que vai determinar se você vai aprender inglês de verdade ou não é o quanto que você está fiel ao seu propósito. O inglês ele não tem que ser a finalidade, ele pode ser um degrau, mas para muitos ele é um degrau gigantesco. É um primeiro degrau, mas é muito alto. Equivale a um prédio de 10 andares esse degrau aqui, pelo amor de Deus. Para muitos é assim. Para outros fala assim, poxa, eu consigo, velho, vou conseguir. Porque o foco não está no degrau, está no que você vai obter se você chegar nesse degrau, que é o seu objetivo maior, né? Então, é isso que vai determinar se você vai lembrar dessas regrinhas que eu falo aqui de pronúncia, se você vai se dedicar ao máximo de estudar depois essas coisas, sabe? É o quanto que você precisa do inglês para chegar onde você quer chegar. Bom, então vamos lá. Quando você fala é, que o gerúndio aqui da frase esse verbo aqui no gerúndio, o do, é o nosso fazendo, né? Então quando você fala how are you doing, seria como você está fazendo, né? A tradução assim, de fato, né? A frase, a tradução literal é isso. Como você está fazendo? Aí você pensa, ué, como você está fazendo? Fazendo o quê? Não faz sentido nenhum. De fato, não faz assim, traduzindo ao pé da letra. É por isso que a gente não traduz ao pé da letra. O que significa isso aqui? Significa também como você vai. Ou como você vai fazendo, tipo assim, os movimentos da vida, como é que tá a coisa, o que você tá, sabe, fazendo aqui suas escolhas, suas coisas. É como você vai nesse sentido de movimento, assim, na vida, sabe? Não é um como você vai aleatório, genérico. Como você vai? Não. É tipo um como você vai? Como é que tá a força aí? Como é que tá a coisa? Tá entendendo o sentido? WhatsApp. WhatsApp é o nosso. E aí? Ele é mais informal, ele é mais comum na linguagem jovem, coloquial, uma coisa bem mais popular. É claro que em outras esferas da sociedade, o pessoal mais eles também falam WhatsApp, porque já se difundiu, já está uma coisa mais. Todo mundo fala assim, sabe, WhatsApp. Porém, é, ainda existem locais e situações que não é legal você falar WhatsApp quando você chega, sabe? Fica uma coisa muito inapropriada. Não é nem deselegante, é inapropriada, não é do momento falar, tipo, WhatsApp, né? Dependendo. É, são, dependendo da situação, fica até meio estranho. Mas aí o que que você faz? Você só usa o WhatsApp em coisas assim de descontração. Você não vai chegar no enterro WhatsApp. Não, você não vai fazer isso. Mas é, num clube, sim, numa festa, num piquenique, na igreja. WhatsApp, oi pessoal, tipo, o WhatsApp é o nosso oi, como vai? E aí? É o e aí, é o nosso e aí. Porque não é nenhum de fato querendo saber como a pessoa tá como é o nosso como vai você, como você está, ou então how are you doing. Todos desses que eu falei agora, eles evocam uma interação com a outra pessoa. Eu espero que ela responda. Ninguém vai responder, eu estou bem. Geralmente responde, mas é tudo no automático. Eu não estou de fato esperando com o WhatsApp, eu não estou esperando uma resposta. De fato é uma pergunta, a pessoa vai responder se for uma pergunta, óbvio, mas a conotação do uso dessa expressão
Ninguém espera e responde nada. Inclusive respondem com aqui. Deu uma cortada. Inclusive respondem com um WhatsApp de volta. Hey, WhatsApp, hey, WhatsApp. É assim. Não precisa você responder WhatsApp. Aí o que que se responde quando fala assim WhatsApp? E aí? Você responde o quê? E aí, beleza, né? E aí, beleza? E aí? E aí? A gente responde com outro e aí. É engraçado, em inglês é com WhatsApp. A gente fala, hey, WhatsApp, hi, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. É assim. Ou então você fala assim, é, sabe que já me responderam quando falava WhatsApp? Nothing much. Nothing, nothing much. Que é o nada demais. Nothing much. Tipo, nothing, nada, nothing, nada. Much, much, muito. Então é como se fosse assim, nada muito, nada, é o nosso nada mais. E aí? Nada demais, nada relevante, nada demais. Então já falaram assim para mim quando perguntei, hey, não que eu perguntei, quando eu cumprimentei, hey, what's up? Hey, nothing much. Sabe? "Ai, nada demais, tudo na mesma. E aí, tranquilo, de boa, tudo na mesma. Entendeu? Nothing much. Como a gente responde também o WhatsApp, tá? Aí tem a outra, ó. Nice to meet you. Isso aqui é mais quando a gente tá indo embora também, se despedindo, né? Veja que eu deixei misturado aqui os farewells e os greetings, né? Saudações, porque no contexto que a gente fala assim, prazer em te conhecer, é mais pra despedida, né? Olha, tá bom, obrigado, viu? Tá bom, prazer em conhecer você também. Tchau, tchau, tchau. Pronto, é isso, né? Agora, a gente também fala prazer em te conhecer no começo também. É por isso que eu coloquei aqui também em saudações. Porque a gente já chega pra uma pessoa e fala assim: Oi, tudo bom? Falando, tudo bom, rapaz, prazer em conhecer você, viu? É, igualmente. E aí, como é que tá as coisas? Rapaz, muito bom tá isso aqui. Acontece. Às vezes, no contexto que você já conhecia a pessoa, talvez virtualmente, e quando se vê pessoalmente, aí você fala, prazer em conhecer você, viu? Logo de cara, né? Então é por isso que está aqui em saudação também o nice to meet you. Opa, meu Deus. Aí para quem pergunta se eu moro nos Estados Unidos, né? Já me perguntaram, mas acho que tu mora nos Estados Unidos? Aí, ó. Tu acha que nos Estados Unidos, no meu bairro, ia ter uma Kombi dessa? 30 anos, 10 e compreendo com um exato aí. Tá? Bom, se não se incomodar com essa Kombi, a gente continua. Tava onde? Aqui, ó. Então, nice to meet you, né? Veja que eu botei nessa expressão, eu botei assim, ó. To, meet you, meet you, meet you. Porque quando a gente junta o meet, o T do meet, com o you, que é o W, né? Ye, esse ye, do meet you, meet you, meet you. Tá vendo? Meet you, meet you, meet you, meet you, meet you, meet you, meet you. Ela vai difundindo. Tá percebendo? A pronúncia ao longo. A gente fala pausado, né? Quando a gente está conversando, a gente começa a pausar. Quando a gente começa a falar com mais segurança, o que é que vai acontecendo? A gente vai encurtando essas pausas, vai encurtando. É por isso que uma pronúncia fluida, ou seja, ela conectada, como eu sempre falo aqui, sempre indico, sempre boto a setinha, sempre falo, não, volte, junte, de novo, fale 5 vezes, tá. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que quando você está com uma pronúncia afiada, não digo nem ideal, assim, perfeita, pá, pronúncia. Não, mas sua pronúncia está afiada. Sua pronúncia está boa. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelinho. Sua pronúncia está boa, sua pronúncia está afiada, vai dar impressão para qualquer pessoa que esteja conversando com você que você tem inglês avançado. Porque é isso que determina a impressão, aqueles 5 segundos da primeira impressão que a gente tem na pessoa. No inglês é assim, ó. A pessoa ouve você falando por 5 segundos em inglês, ela vai dizer se seu inglês é avançado ou não. E o que é que determina essa impressão? É 90% a pronúncia. Você pode até errar algumas coisas de gramática, mas se a sua pronúncia for muito boa, muito fiel ao som daquela palavra no nativo, vão falar assim, poxa, ela tem inglês muito bom, muito afiado. Vou perguntar até se você já morou fora.
Entende? Então não é muito melhor você já aprendendo também pronúncia agora no início. É por isso que eu digo a você. Quando você já começa a treinar, e eu falo assim, diminui essas pausas, bora falar mais junto, a gente consegue encurtar mais essas pausas entre as palavras aí, é porque eu sei que por mais difícil que seja agora lembrar, é somente forçando que você vai conseguir ir aumentando essa capacidade, esse nível. Não tem outro caminho. Então eu forço mesmo e você tem que se expor mesmo a esses treinos, sabe? Até sozinho aí, eu digo. Então, ó, meet you, meet you. Então nada de falar separado, é nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you. Prazer em conhecer você, tá? E depois a gente tem essa aqui que eu acho muito legal também, o long time no see. Long time no see é o nosso quanto tempo. E daí você não precisa, você não precisa esticar muito, sabe? Inventar muita palavra. Tá ótimo, tá? Bom, vê só. Eita, Jesus, olha só. Long time no see. Quanto tempo? Apenas isso. Long time, a gente não pronuncia esse G. Então, como é que você vai falar de fato, né? Long. Só vai parar no L, no N. Long. Long. Não fala o G, não fala long ou long. Não, pelo amor de Deus. Não é long e nem long. Long, 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 né? Puxa mais para o N do que para o G. Agora, quando você vai finalizar a palavra assim, se você for falar com um eco, tipo um eco assim, é legal que você deixe o G aparecer no finalzinho. Long, 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 long. Aí chega onde é que o ideal, entendeu? Mas na fala rápida, antes de chegar no G, a gente já vai estar iniciando outra palavra. Então ele nunca aparece nessa expressão long time, porque já vem o time, já vem o T, o som do T. Então você vai falar long time? Não, não fica, não flui. Não é natural para eles lá. Então eles estão acostumados a falar sem o G. Eles falam do N já para o T. Long time, long time. E esse T ele tem esse t, t, t. Não é time, time. Não, é time. Tcha, tcha, tcha. A língua aqui embaixo, ó, do céu da boca. E eu tcha, tcha, time, time. E fecho o M vibrando os lábios. Eu não falo time, time, me, e abro a boca. Não, eu termino a palavra aqui, ó, no M. Time, time, time. Long time, long time, long time. Hum? Long time no see, no see, no see, tá? No see. Aí a tradução da palavra ficaria long é longo, time é tempo, no é não, see é ver. Então é longo tempo sem, mas o no também pode ser o nosso sem, tá? No tanto é não quanto sem. Lembra disso. Então, quando você estiver traduzindo e você perceber que não ficou muito legal a tradução com o não, você tente com um sem. Aí se ficar bom, é o caso aqui, ó. Long time, por exemplo, é, no people não é não pessoas, né? Não, no. People, pessoa. Pessoas, né? Plural. Então, no people não é não pessoas, é sem pessoas. No people. Aí você, olha, quantas pessoas? No people. Tipo, 100 pessoas. Não quero ninguém aqui. 100 pessoas. Não é um, dois, 100 pessoas. No people. Então, não, no também é o nosso 100, tá? Então, long time no see seria longo tempo sem ver. Longo tempo sem ver. Long time no see. É o nosso equivalente é o equivalente ao nosso quanto tempo, tá? Quanto tempo? Long time no see. É assim, long time no see, tá? Fala 5 vezes aí pra mim. Long time no see. Fala 5 vezes.
time no see. Long time no see. Long time no see, tá? Expressões para despedidas. Olha aqui, ó. Quando a conversa termina, usamos expressões para nos despedir das pessoas. Assim como acontece com as saudações iniciais, temos diversas opções para despedida, que podem variar de acordo com o contexto e o momento da conversa. De fato, olha aqui, ó, como eu disse para você, good night, boa noite. Olha como é que a gente fala, good night, night. Não precisa falar o night com T, né? Night, não. Good night. Ó, see you later. See you later. É o nosso te vejo mais tarde ou até logo. See you later. Ó, see you é apenas o nosso até. See you, até. See you tomorrow. Não é vejo você amanhã. Tomorrow é amanhã. A tradução da frase é vejo você amanhã. Literalmente, né? Ó, see you tomorrow. Vejo você amanhã. Mas a gente não a gente até falaria em alguns contextos. Ah, vejo você amanhã. See you tomorrow. A gente fala em alguns contextos. Mas a tradução é mais para o nosso até amanhã. Tá? Beleza, até amanhã. Até, tchau, tchau. Até amanhã, até. É o see you tomorrow, né? E daí quando a gente fala o outro, ó, see you, agora é around. Around. Olha o R, é aqui onde vai estar o pulo do gato. Vou até indicar aqui, ó, na que está entre aspas, que é onde eu escrevo que é onde a gente fala, né? Como a gente fala. Olha o R aqui como ele está grande. Por quê? Porque eu quero que você dê ênfase a esse som do R de porta, que não é muito comum na nossa língua portuguesa. É por isso que eu deixo ele maiúsculo aqui para você. Opa, já lembrar como é a pronúncia. Tenho que falar o R com mais força quando chegar aqui. É isso. Por isso que tá assim. Então você vai falar, ó, a primeira parte é um A, mas não é um A aberto, não é A, não, é como se fosse sabe? É Por que que ele tem esse som mais fechado? Porque o som do R que vai vir em seguida, que ele já é um som fechado, ele é o fechado extremo, é por isso que o que antecede ele, ou seja, a vogal, a palavra, ou a vogal que vem, a vogal ou a consoante que vem antes dele, ela já recebe o efeito desse grave, de tão forte que é o R americano, né? O R no inglês. É por isso que a gente não fala A, porque se a gente falar o A, já é um caminho longo para a gente já ir fechando para engrossar, né? No A gente fala around, a gente fala assim. A gente já fala o A já com influência do grave aqui, ó. Então a gente vai falar o around, 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 não é around, não. Around, around. E o R, ó, ele tá ganhando força, né, quando ele aparece. Around, around, round. Daí você já vai pro O e pro U. Lembra que o O e o U vai ter som de AU. Som de A e som de U, tá? Não é som de O. Então você não vai falar around, around. Não. Você vai falar around, round, round. Aí você faz esse movimento com a boca, ó, esse círculo, né? Round. Vai fechando ela. Round, round, round. Aum, aum. Tem que desenhar isso, sabe? Esse au, au. Around, around, round, round. Aí fica assim no espelho, ó, eu fazia isso, eu ficava around, around, around. Aí pega a palavra, entendeu? Então, see you around, é te vejo por aí. Porque around é uma preposição no inglês. Ela indica preposição de espaço, né, de lugar. Ela indica em volta, assim, ó. Então, tudo que tiver nesse contexto de volta, de redondo, de assim, sabe? Que tá aqui nessa coisa contínua, assim, ó. Tudo que for. Look around. Quando eu falo assim, hey, you, look around. Please, look, que é olhar, né? Look, não é olhar. Quando eu falo look around, eu tô dizendo o quê? Olhe em volta. Look around. Aí o K do look
já tem que juntar com a do around. Por isso que na fala eu digo look around. Look around. E não look around. Não, eu tenho que juntar, nada de pausa. Look around, né? Olha em volta. Então esse around é em volta. Então se eu tenho agora see you, e eu sei que see you é ver você, ou seja, vejo você. Vejo você. Around é em volta. Vejo você em volta. Veja que louco. Quem é que fala assim? A gente não precisa traduzir para o pé da letra. Por isso que uma boa tradução ela é feita quando a gente pega o equivalente para a nossa língua. E qual é o equivalente para o vejo você em volta? É o vejo você por aí. Por aí, ó. See you around. Ok, bye bye. See you around. Te vejo por aí. Te vejo por aí. See you around, tá? E para finalizar, nós temos essas aqui, ó. Goodbye, que é o nosso tchau. Na verdade, goodbye é o nosso adeus, né? Goodbye. É um tchau de despedida, assim, para nunca mais te ver na vida. É o adeus, goodbye. Eu botei aqui tchau, mas é goodbye. É porque às vezes a gente fala também nesse contexto de apenas tchau, sabe? Tipo, tá, adeus, adeus, tchau, tchau. Né? Então eu botei isso aqui também. Porque aqui é uma linguagem mais do dia a dia mesmo, né? Mas a origem, raiz, né? A coisa ali, a origem, o significado da palavra mesmo, da sua origem é para despedida de sentido de adeus. Goodbye, adeus. Bye somente, bye, bye, é o tchau da gente. Tchau. Bye, bye é um tchau, tchau. Vai ver que merda. Não muda nada. O contexto é esse. Bye. Sou muito prático. Ok, bye. Então, no máximo, goodbye. Bye, bye. Mas acontece, existe. Fala. Nice to meet you. Aqui a gente já viu, né? Tá no contexto de despedida, mas como eu falei anteriormente, né? Take care. Take care. Veja, eu falei o take care, eu nem olhei para como eu tinha escrito aqui, ó, na transcrição. Mas veja que na transcrição eu já tinha colocado o care como o som mais forte da palavra. E naturalmente eu falo assim, eu boto exatamente como eu já falo, como eu escrevo, como eu falo, entendeu? Então, tudo que está aqui é como estava na minha cabeça. É como é o som que eu já sei como que funciona, né? Então é só ler, se eu trabalho apenas ler isso aqui, somente isso. Então, ó, take care, inclusive no e-book tem vários, viu? Várias frases assim. Então, se você já for treinando lendo o e-book no celular, você já vai pegando muitas frases assim, escritas dessa forma assim. E ainda dá para ouvir no Spotify também a minha pronúncia da palavra, da frase, né? Ó, é o nosso se cuida, então take care, se cuida. Have a nice day, ou quer dizer, have a nice weekend, né? O day é o último. Ó, have a nice weekend. Ó, weekend é final de semana. Então, have a nice weekend, tenha um bom final de semana. Have a nice weekend, tenha um bom final de semana. Ou apenas bom fim de semana. É porque o have é o nosso tenha uma. Tenha uma. Have. A, uma. Have é porque a gente fala junto e parece uma palavra só. Fica have, porque a gente não fala o E, só fala o V, entendeu? Aí é por isso que na hora de falar parece que é have. Mas eu estou falando, na verdade, é have, paro no V e falo a separado. Aí na pronúncia fica have, né? Então, have a nice day ou have a nice weekend. Weekend é final de semana, né? Então, é o equivalente ao nosso bom fim de semana. Então, quando estiver indo embora, saindo do trabalho, se despedindo dos funcionários ou dos colegas, enfim, você pode falar, tenha um bom fim de semana. Já que vocês não vão se ver, você fala, bom fim de semana. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Oh, have a nice weekend too. Tenha um bom final de semana também. Too. Também. Né? Have a nice weekend. A nice. Nice. Não é nice. Não puxa esse I. Puxa o S. É som de S. Nice. São vários S's. A gente escreve com C e com E. Mas a gente fala vários S's. Nice. Nice. Aqui eu só botei um S ó, na transcrição. Geralmente eu boto três, para você ver que é para falar o S ali. Então é have a nice weekend. Weekend. Tá? Tenha um bom final de semana. E o day, que é a última aqui embaixo, have a nice day, é tenha um bom dia. Você também pode falar have a good day, já que você aprendeu que good também é bom. Nice é um tipo de bom, mas é um bom
É bom, porque na verdade bom, veja, bom tá na média, né? Aí ótimo tá em cima. Aí volta para o bom que tá na média, ruim já é o bom que agora tá no de baixo, né? É chamado ruim. Tem ruim, bom e ótimo, não é? Essa é a coisa. Então, nesse nível de bom aqui, a gente tem good, a gente tem nice também. Então, quando você fala assim, how are you? Né? Como você tá? E você responde, I am nice, I'm nice. Você está dizendo, não, I'm nice não, aqui na verdade você estaria dizendo, eu sou simpática. Eu sou simpática, she's nice, I'm nice, eu sou tipo de boa, eu sou tipo nem bom nem ruim, eu sou normal. É essa a conotação do nice em inglês. Então, quando você fala assim, ó, have a nice day, have a nice weekend, é um bom, mas um bom de média. Não preciso dizer, enfim, não necessariamente estou desejando um excelente final de semana. Bom, have a nice weekend, have a nice day. Tenha um bom dia. Tá, tchau, obrigado. Você também, tchau. É isso, have a good day, have a nice day, tá? E daí com isso terminamos. Ufa, quase uma hora. Mas é isso, tá bem? Ó, vou mandar esse material para você, vai treinando, porque na próxima aula da gente teremos a continuação disso aqui. Na verdade, teremos a parte 2, né? Quinta-feira.